world had prospered, they had really went after the world and had prospered. Isso foi durante o tempo de grande prosperidade em Samaria. Israel tinha prosperado. Eles tinham realmente ido à procura do mundo e tinham prosperado. Not always prosperity is a sign of spiritual blessing, but sometimes on the contrary. Nem sempre a prosperidade é um sinal de bênçãos espirituais, mas às vezes é o contrário. People think that you have to own a lot of worldly goods and shows that God's blessing you. That's not true. Sometimes it's the other way. As pessoas pensam que talvez você tem que construir muitos bens terrenos e assim mostrar que Deus está te abençoando. Isso não é verdade. Às vezes isso é de outra forma. But we don't know much about this little stuff. Porém, nós o encontramos. Não sabemos muito sobre esse sujeitinho. We don't know history where he come from. We know he, according to the scripture here, he's a herdsman. But God had raised him up. Nós não temos nenhuma história de onde ele veio. Nós sabemos que ele, de acordo com a escritura aqui, ele era um pastor. Porém, Deus o levantou. I can imagine seeing on one hot day in Samaria, there, one of the great tourist cities of the world at that day. Something on the order, we say Miami or Hollywood, Los Angeles, some of them places like that, some great place for tourists. Eu posso imaginar vendo, num daqueles dias quentes lá em Samaria, uma das maiores cidades turísticas daqueles dias. É algo na ordem de, nós diríamos, Miami, Hollywood, Los Angeles, algum desses lugares assim, algum lugar notável para turistas. And we just imagine seeing it, he'd never been in such a city. But he had the word of the Lord, he was coming to this great city, where sin was heaped on every side. E nós podemos realmente imaginar vendo, ele jamais tinha estado numa cidade assim. Contudo, ele tinha a palavra do Senhor. Ele estava vindo para essa importante cidade onde o pecado estava amontoado a cada lado. The ministers had all got away from the word of God, and they hadn't had a prophet in long years. Os ministros tinham todos se afastado da palavra de Deus e eles não tinham tido um profeta por longos anos. And so this little fellow, as he topped the hill just kind of north of Samaria. E assim ele... Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe mais esse culto. Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Vira o nosso Deus e não se calará. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumir. E haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Amém. Grande Deus e eterno Pai, te damos graça mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. E o Senhor nos disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Senhor Jesus, nos dê força e graça para que possamos Te louvar. Oferecer a Ti o sacrifício de louvor, de honra e de glória, pois só o Senhor é digno. Abençoe cada irmão presente, cada criança, cada jovem, que todos possam sair daqui melhor do que chegaram. Abençoe esse trabalho aqui nesta noite, que este lugar possa ser o santuário do Senhor. Consagra agora, Pai, este ambiente para a Tua adoração. Abençoa os louvores que vão ser cantados, a palavra que vai ser pregada, que possamos receber o alimento necessário para nossas almas.
pois nós oramos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Amém. Vamos sentar, irmãos. Estou esquecendo de Deus nos dê graça. Vamos começar cantando do 318. 318. Está em dó. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção para o mortal, o gozo eterno além. Ali só há prazer, vos manda o Rei dizer, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Vamos cantar 315, depois destino o nosso irmãozinho William vai dar seu destaque, né? Salmos 315.
Está em Mi. Sião. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos a glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, aos remidos em Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão, os que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém. Graças a Deus. Você vai chamar o William? Ler o seu salmo? Salmo capítulo 19, versículo 1 ao 10. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem se fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. E eles pôs uma tenda para o sol. Quem é qual noiva que sai do seu talão, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu pulso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o rigor dos vasos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o seu irmão William. Seu esforço, sua coragem, né? É poucos que tem essa coragem de vir aqui. Vamos cantar mais um hino e já passamos para a quarta mensagem. Quem desejar ofertar, já à vontade. 310. Está em Lá bemol, lá mesmo, lá. 310. O piloto ainda sou. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar o meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Tire sua cabeça, feche seus olhos. Somente crer. Somente
Cristo. Amém. É bom estar Graças a novamente Deus. na presença de Deus, também dos irmãos, novamente. Deus nos permite. Estávamos começando ali de trabalho. Eu estava pensando ali depois de alguma coisa. Está difícil chegar no valor X, quero chegar. Mas eu acredito muito em trabalho. Você sabe, o irmão sabe, eu mexo com venda. Prefiro começar aos poucos, firmando, porque eu entendo que venda é trabalho. E eu entendo que salário, carreira também é trabalho. E trabalho é uma coisa que não vem do dia para baixo, vem de tempo. E no ministério é a mesma coisa. Como o Bruno nos ensina que o natural tipifica o espiritual. E eu creio muito no trabalho. Às vezes a pessoa não entende porque, mas não precisa vir, por que você vem longe, às vezes é uma família, às vezes duas, mas eu creio no trabalho. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que com o tempo Deus honrará esse trabalho. Se não tivesse vindo, hoje nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui. Nós não estaríamos tendo esse tempo com Deus. Eu estava comentando com o irmão ali, sexta-feira, nós estamos alugando um tabernáculo ali, uma salinha ali em São José dos Pinhais, vamos sair do bairro um barato. Então, por causa disso, sexta-feira, ontem, eu ia fazer o culto. E daí os irmãos, nós estamos de mudança, eu e semana que vem nós inauguramos no sábado lá. Vamos inaugurar nesse sábado, os cultos vão ser outro domingo, mas vamos inaugurar no sábado, agora, esta semana que vem. Mas na hora que eu estava chegando, na hora que eu encostei o carro lá no posto de gasolina para abastecer o carro, veio uma mensagem de um lá do outro lado do país, Mato Grosso, perguntando de onde que a gente era, que tem nos acompanhado pelo canal, tem acompanhado os programas de rádio no canal. E eu pensei assim, não tem como deixar de fazer o trabalho. Por mais que seja só um, às vezes vai chegar no culto, o trabalho é assim, né? Às vezes vai chegar num lugar e não vai ter ninguém para fazer. Você vai fazer o culto naquele horário, naquele dia marcado, então o trabalho. Se fosse só uma empolgação, se não pensa, não faria. Mas isso, com o tempo, Deus honra as coisas. Amém. Você está atingindo almas. Amém. Eu creio que esse culto aqui vai atingir alguém. Talvez não atinja alguém dessa cidade, mas atinja de outra cidade. Mas eu creio no trabalho aqui. Para que o irmão entenda isso. Eu creio no trabalho aqui. E às vezes a gente tem que crer no trabalho. Às vezes nós mesmos não cremos no trabalho, por isso que a coisa não prospera. Você tem que crer no que você faz. Você tem que crer que você no seu trabalho você é o melhor, você vai fazer o melhor. Você vai prosperar. Hein? Na igreja você tem que crer que a tua igreja, a cidade, ela vai prosperar. Se você mesmo não bota fé, fica em dúvida, a coisa não tem como prosperar. Né? Mas vamos orar, irmão. Desculpa. Né? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ajude nesse trabalho. Amém. Que o Senhor nos guie nesta noite. Que o Senhor tire a dúvida de nossos corações nesta noite. É o que nós pedimos. Que o Senhor abençoe a leitura de Sua palavra, perdoe os nossos pecados. Que cada um possa sair com a substância correta. Amém. Com aquilo que é correto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Desculpa, me perdoe, levanta. É bom que nós ficamos acordados. São Lucas capítulo 24, verso 25. E ele lhes disse: ó necios, que tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Poderes assentar. Hoje nós estamos equipados aqui 2 ventiladores. Nós ainda, por enquanto, não tivemos um ataque de pernilongo. Até o primeiro repelente. Semana passada a gente. A vez passada. Foi mês passado? Não lembro, foi mês passado. Do nada invadiu aqui. Parece que a gente ia pular da cadeira ali. Chegou uma hora, não cabia aquilo. Irmãos, eu não sei se eles vão pegar. Tem a mensagem aqui do Zaqueu, o homem de negócios. Aqueles que não pegaram, peguem para ler. Leia, tira o seu destaque, fala no teu destaque. Aquilo que o irmão William fez, a gente incentiva. Eu creio que cada um pode trazer a sua participação. Amém. A gente tem que entender que aqui torna um ambiente culto. E vamos fazer então um santuário. Amém. Tem um hino especial, separa. Tem os meninos tiram foram paradas na mensagem. Isso ajuda, incentiva, né? Nós temos que aproveitar nosso tempo, que é pouco tempo, por enquanto. Eu quero fazer 2 vezes no mês, aqui por enquanto nós estamos fazendo 1 vez no mês. Então vamos aproveitar. Vamos dar tudo que nós podemos. Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar, né? Se o profeta diz que ele abençoa até dentro de uma denominação, se você ficar com o amém, se só for um amém e for bom, imagine aquilo que você sabe que você tem que estar recheado de coisas boas aqui. Bom, a mensagem eventos modernos que são esclarecidos por profecia. Nós já estamos lendo aqui já faz algum tempo ela, e eu gosto de ler devagar, eu gosto de acompanhar a igreja. De vez em quando eu vou ali lá em Aretiba pregando um pouco lá, Zaqueu, o homem de negócios. Mas o irmão já conhece a nossa maneira de ler a mensagem, vai meditando, 2, parar, 3, às vezes um pouco mais. Mas eu creio que é essa mensagem que prepara nós, o povo de Deus, para o arrebatamento. Eu não conseguiria pregar sem a mensagem na mão. E eu espero que Deus não me tire isso do meu coração. Amém. Você tem que ter convicção. Nós estávamos lendo aquela mensagem do Cordeiro. Eu acho que eu creio que os irmãos têm, se quem não tiver, eu tenho ela aqui. Se quiser levar para casa, para estudar, para ler. E quando o irmão Brana fala de companheirismo, é o que nós temos tendo aqui. Ele diz que é 2 no mesmo barco. E eu falei, remando para o mesmo lado. Remando para o mesmo lado, para o mesmo lugar. E é assim que o marido tem que ser com a esposa. Vocês vão ter que chegar num acordo para as coisas começarem a dar certo. E vocês vão ter que remar para o mesmo lado. Cada um tem as suas divergências, mas nós vamos ter que chegar no acordo e remar para o mesmo lado. Você quer alguma coisa, você vai ter que se acordar, então vamos fazer isso, então vamos trabalhar junto para conseguir aquilo. Amém. E na casa de Deus é a mesma coisa. Você tem que remar para o mesmo lado, senão as coisas não andam. Não adianta a gente se dividir. Jesus disse assim que quando chamaram ele de Satanás, de diabo, Beelzebub, ele falou assim, pode 2, como que pode, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. E como é que pode um reino dividido subsistir? Durar? Uma hora eles vão se acabar. E esta palavra aqui de Deus tem que ser de união. Não adianta você ouvir a 2 senhores, amar o mundo e tentar amar esta mensagem, esta palavra, esta Bíblia. Chegará uma hora você não vai dar conta. Nós vamos ter que pender para um lado só. Não, vamos ter os escorregão? Podemos ter, irmão. Mas você tem que ter convicção disso. Chegar na convicção, eu vou seguir isso e ouvir apenas aquilo. Por quê?
Imagine se os discípulos ouvissem a voz de Jesus e depois fosse lá ouvir a voz do sacerdote para agradar um ao outro. A gente vai ter que aprender a ter a nossa convicção. Amém. Pedro disse, mesmo que não esteja certo, eu gosto de um homem de convicção que chega é isto. Porque aquele que concorda com tudo, não é uma pessoa confiável. E às vezes você precisa de se posicionar. Amém. Você tem que saber ouvir de uma fonte só, porque aquilo vai confundir a tua cabeça. Eu já vi casos, pessoas vai comprar algo que ela quer muito. E ela passa o dia inteiro escolhendo, escolhendo. De repente leva aquilo, paga o mais caro. Você sabe, depois de 2 dias se arrepende. Porque eu vi demais, vi muita coisa. Mas eu deveria ter pegado o ouro e não fica contente com o que tem. É verdade. Nós vamos ter que acabar ficando contentes, ser agradecidos por aquilo que Deus nos deu. Amém. E se você ficar contente com o pouco que Deus te deu, então Ele vai poder te confiar muito. Eu falo, o pessoal fala, pastor Thiago, teu ministério às vezes é pequeno, você atende 1, 2 aqui, vou lá em Rio Azul, vou lá, às vezes a irmã Hilda, vou lá e atender 2, 3, 4, mas eu sou contente, eu fico contente com o pouco que Deus me deu. Amém. Quem sabe um dia Ele pode me confiar um pouco mais, mas espero que se Ele chegar, que Ele me mantenha humilde. Amém. Que Ele mantenha estar humilde, porque a gente também tem que ter uma missão de querer as coisas crescer. Mas fique sabendo, irmão, a gente tenta atender as coisas da melhor forma possível. Amém. Jesus, quando Ele veio aqui na Terra, nós estamos falando da mensagem aqui, eventos modernos são esclarecidos por profecias. Você vai ver que os judeus estavam esperando Jesus. E esses aqui que estavam no caminho de Emaús, ali, estavam choramingando e não estavam entendendo por que Jesus padeceu. E Jesus falou, mas vocês não leram? As Escrituras preparou vocês para isso. Vocês não viram que era necessário que o Messias padecesse, houvesse que depois ele ia ressuscitasse? Será que vocês não perceberam isso? Eles estavam esperando por Jesus. E quando Jesus apareceu, eles não o reconheceram. Às vezes você está esperando por uma bênção, você está esperando por um lugar firme, e as bênçãos estão aqui, mas a gente não está reconhecendo isso. Nós não estamos reconhecendo o que Deus nos deu. E fica difícil Deus trabalhar conosco. Irmão, você vai ter que ter o discernimento de saber qual é a voz de Deus. Amém. Aquilo vai ter que estar no teu coração. E quando você ter certeza que aquilo é a voz de Deus, você vai ter que parar de ouvir as outras coisas, ouvir as outras pessoas e começar a ouvir um só. Senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você determina que você vai ter um objetivo, um motivo para isso. Agora, eu fico pensando, irmão, como nós deveríamos estar felizes. Eu creio que cada pessoa que aqui está hoje deveria estar feliz. Amém. Talvez hoje você veio um pouco desanimado, ou a gente veio um pouco cansado, mas eu estava regozijando lá em casa, pensando nisso. Falei isso ontem. Como eu devo estar feliz por Deus ter me trazido aqui. Amém. Porque Graças a Deus. os judeus, foi prometido para eles um profeta, Malaquias 3. Lá em Malaquias 3. Eu quero que os irmãos entendam a profundidade da coisa. E você vai entender aonde é que você está. Aonde é que Deus te colocou. Em Malaquias 3, as escrituras dizem assim. Deixa eu ver aqui. Malaquias 3. Esse aqui tinha separado. Olha que tá fácil. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais,
primeiro enviarei o anjo, o mensageiro, que preparará o caminho. O precursor está falando de quem? De João Batista. O precursor da primeira vinda de Cristo. Ele diz, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Isaías profetizou, um menino nascerá, né? Uma virgem conceberá. Então ele estava esperando isso, então veio a outra profecia que antes dele vir, ele ia preparar o caminho, ia mandar um mensageiro que ia preparar aquele povo. O anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, falando da terceira manifestação de Elias, que o anjo do Senhor prepararia o caminho. E de repente nós estamos vendo aqui que logo em seguida nós estamos falando de Jesus. O mensageiro, que é João, já tinha aparecido. Eles não tinham reconhecido ele. Talvez tinha meia dúzia de pessoas ali no Jordão ouvindo João Batista pregar, aquele que prepararia o caminho do Senhor. De repente veio Jesus Cristo, Deus encarnado, e eles não viram. Os próprios discípulos que estavam ali andando com Jesus não tinham percebido que ele era o Messias, a ponto de quando eles viram que Jesus era o Messias, eles olharam assim, mas me diga uma coisa, não era necessário que Elias viesse primeiro? Aí Jesus falou, em verdade Elias já veio, e vós não reconheceram. Você vê que coisa? Eles estavam esperando por aquilo, e vós não reconheceram o mensageiro que estava prometido para eles. E você sabe, e nesta noite, nesta tarde, entenda isto, Deus enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, e você está sentado aqui ouvindo esta mensagem. Você reconheceu? Você está vivendo no dia? Ali, Jesus já tinha ido no Calvário, cumprindo aquilo que foi prometido, para perdoar os nossos pecados. Ele já tinha ressuscitado, e os discípulos de Emaú estavam com ele ali no caminho, e não tinha ainda reconhecido ele. Ele falou, olha, ressuscitar de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Você está entendendo aonde é que Deus te colocou? Amém. Você tem que entender, irmão, às vezes nós estamos fraquejando, estamos fracos, mas Deus tem tido tanta misericórdia, eu não sei nem como eu criei nessa mensagem. Eu não sei nem como isso aqui, mas você está aqui no lugar certo, ouvindo a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, e com detalhe, faltando alguns segundos no relógio de Deus para ele chegar. Amém. Faltando talvez o último eleito tomar a tua decisão, aquele querendo se batizar, aquelas pessoas querendo tomar. Está faltando só isso, mas você está ouvindo a mensagem de preparação. Você não está ouvindo um credo, um dogma, a terceira pessoa da divindade, mas você está ouvindo a mensagem restaurada que foi pregada lá no dia de Pentecostes. Amém. Aquela mensagem que Jesus disse assim, olha, bem-aventurados sois aqueles que não veem, que não ouvem, mas que crerão. Aleluia. Que não viram, que crerão na minha palavra. Graças a Deus. A mensagem restaurada, Deus te colocou aqui para isso. Deus me colocou para pregar essa mensagem. Amém. E eu fico feliz por isso, porque é o dia, é a hora. Amém, aleluia. E se você dormir no ponto, a dúvida em entrar, olha lá que muito acontece. Não deixe distrações. Quando a coisa está difícil, está fraca, desanimada, resista ao diabo. Tiago diz isso, né? É verdade. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Olha, mas hoje escorreguei ali, tudo. Resista, Aleluia. volta, amanhã esteja no teu posto de dever. Amém. No dia de culto, esteja no teu posto de dever. Assim como a gente tem que estar no posto de dever no trabalho, esteja aqui também no trabalho. Amém, Jesus. Você vai ver, Deus vai te dar a vitória. Amém.
Chegará uma hora que você começará a fazer que nem a Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Ele andou, caminhou até que um dia que Deus o arrebatou. Nós estamos nisto. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas ele disse para 200, eu os encontrarei em um lugar, desculpa, agora 201, 202. Deus enviou o seu profeta, como a palavra tinha prometido, acerca de Malaquias 3. Eu enviarei um mensageiro perante a minha face para ser o precursor de sua vinda. Irmão, tenta isso. É a hora agora. Não tem para mais onde se escapar. Assim como é a hora de você se juntar com a sua família, remar para o mesmo lado, ouvir apenas uma voz. Deus diz, a minha ovelha ouve a minha Amém. voz. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Jesus. É a hora. Se você tem que tomar a decisão do batido, de se firmar, de parar, é agora. É agora que tem que entrar no barco. Não é depois que o barco partir, não adianta. A decisão é agora. Mas lá em casa ninguém vai, as coisas não. Gente, mas você vai. Amém. Deus chegou para Abraão. Se não fosse Abraão, não ouvisse a voz de Deus. Sabe? Ele parou de ouvir a parentela de Deus disse, afasta de tua parentela. Separa-te dela. Vem pelo caminho que eu vou. Você vai ser pai de nação. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Detalhe, Abraão tinha 75 anos. Sara tinha 65 anos. Já tinha passado o tempo de ela ter filho. Ela foi estéril a vida inteira enquanto era jovem. E uma promessa, ele veio com uma palavra dessa que ouviu maluquice. Maluquice, você vai sair da família aqui, vai para uma terra deserta. E você, Sara, você não teve filho quando era jovem, foi estéril a tua vida inteira e agora está dizendo que vai ser mãe? E você vai ser mãe como? Mas era Deus que tinha falado Amém. com ela. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Jesus. Eu quero te mostrar que isso aqui é Deus que está falando com você. Amém. Aleluia. E as pessoas vão dizer, mas ó, Elias virá primeiro. Elias veio a mensagem preparando. Agora ele tem que ressuscitar. Se ele tiver, ele vai ressuscitar. Assim como todos os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluia. Fora disso é antibíblico. E se você falar alguma coisa antibíblica, você está dizendo que o profeta é falso. Não tem sustentação bíblica para isso. É verdade. Agora, você imagine, e as pessoas olhavam para Jesus e estavam esperando o Messias. E Jesus falando de Abraão. Jesus ali de pé diante dele, diz, ó, ele olhou meu dia, ele ficou feliz, ele reconheceu meu dia. Jó conseguiu ver o dia dele 4.000 anos. Você imagine, a coisa não estava boa para Jó. Estava sentado no monte de cinza. A sua esposa não queria mais ele. O de um homem rico, ele tinha perdido todas as coisas. Estava cheio de chaga. Estava cheirando mal. Os seus amigos tinham abandonado ele. Não tinha mais razão. Mas sabe, ele 4.000 anos antes, Deus mostrou uma visão para ele. Que um dia Jesus viria. O Deus desceria. Morreria na cruz. E nos salvaria. Aquilo foi o suficiente para ele reconhecer o dia e levantar mais. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém, Jesus. E eu em minha carne ainda o verei. Com esses mesmos olhos eu verei. Talvez eu estarei indo para a sepultura, mas eu vi a sua vida. Um dia ele descerá onde eu estarei e me tirará dali. E foi isso. A Bíblia diz que ele desceu lá. Antigamente o paraíso era junto, o inferno ali, o Hades, tinha apenas uma separação de um abismo, então eles iam para o mesmo lugar, tinha um setor separado, mas um dia a promessa veio, ele desceu lá, entrou lá dentro, tirou aqueles que estavam. Eu falo, às vezes a pessoa diz assim, a minha vida é um inferno,
as coisas não estão dando certo para mim, tem hora que dá vontade de largar tudo e parar. Eu digo, mas essa mensagem de Deus, ela vai te tirar até do inferno. Amém. Porque você sabe quem é que tem a chave da morte e do inferno? É o Jesus. Nem o diabo tem a chave da casa É dele. verdade. Nem é Jesus que tem. Graças Tem mensagem. Aí ele viu o meu dia e ficou feliz. Vocês estão falando que são filhos de Abraão? Estão falando que são filhos de Moisés? Descendência de Moisés? Mas sabe que quando eles viram o meu dia, eles se alegraram. E agora estão me chamando de diabo. Aí um fala assim, você não tem nem 50 anos, está dizendo que conheceu Abraão? Nós temos descendência de Abraão. Falou assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Amém. Aleluia. Ó, coisa. Glória a Jesus. Que coisa. E esse eu sou, estava andando no meio deles. Eles não reconheceram. Assim como o Elias já tinha chegado, eles não reconheceram. E esse eu sou, em São Mateus 28, diz, eis que estou convosco até a consumação do século. E a mensagem, o que ele fez? Ele mandou a mensagem precursora. Está andando conosco na forma do Espírito Santo. E nós não estamos reconhecendo. Comece a reconhecer aquilo que Deus te deu. Amém. Valorize um pouquinho. Valorize esses cultos. Isso aqui será tirado. Valorize esse pequeno lugar. Você pode ter certeza, não é dinheiro que traz nós aqui, mas é a palavra. Amém. Aleluia. Porque a palavra diz, nem só de pão o homem viverá, Aleluia. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí as pessoas estavam pensando, pedindo pão. Jesus disse, eu sou pão vivo, que desceu do céu. Aleluia. Assim como o pão, o maná que caiu do céu lá nos dias de Moisés, lá no dia do tempo quando eles saíram do Egito, o pão desceu também, caiu do céu também para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Deus tem preparado. Eu quando eu vejo isso, olha, aí Felipe andando ali, falou assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele diz, olha, eu estou há tanto tempo convosco, e vós ainda não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. Oh Senhor, mas me ajuda a tomar uma decisão. Ele diz, eu estou aqui há tanto tempo. Por que você não decide? Glória a Deus. Zaqueu, o rico, decidiu. Não precisou nem Jesus fazer oferta, vende, Deus vem. O outro, que era rico, seguia todos os mandamentos desde a mocidade, a Bíblia de Jesus, o amor, quando viu a oferta, entristeceu. Mas o Zaqueu não. Jesus diz assim, hoje me convém jantar na sua casa. E a presença de Jesus, ele reconheceu, já fez com que ele levantasse, se eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Jesus não precisou falar nada do céu, hoje tem salvação. Chegou salvação nessa casa. Porque esse aqui também é filho de Abraão. Você está entendendo? Jesus está chegando aqui, está passando. E às vezes nós não estamos reconhecendo. É verdade. Honesto de tarde de coração. Se a gente pudesse não abrir o entendimento de cada um, colocasse dentro, a gente faria. E você entenderia o que eu quero dizer. O profeta, agora você quer reivindicar isso? Para prová-lo, Mateus capítulo 11 indica o mesmo. Quando os discípulos de João vieram, João está na prisão, disseram, nós viemos para perguntar-te. João mandou perguntar. Os olhos de águia de João tinham ficado velados, e ele estava na prisão, ele estava para morrer. Ele diz, ide, pergunta-lhe. Veja, João diz, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. João
tinha reconhecido Jesus lá no rio, mas ele achou que Jesus ia vir fazer a parte do milênio. Não, ele pensou que o milênio fosse se iniciar imediatamente, ele pensou que o grão estivesse pronto, mas ele tinha de morrer, entrar no talo e ressurgir para formar a verdadeira noiva. Deste modo ele disse, ele recolherá o celeiro, seu trigo e queimará com fogo. Observe, aquele precursor de Cristo naquela era, o que ele disse que aconteceria. Eu espero que não estejam adormecidos. O grão está aqui, será recolhido no celeiro. Amém. Eu espero que não estejam adormecidos. O grão está aqui. O que você quer dizer com isso, pastor? A verdadeira semente, ela será recolhida no celeiro. Mas sabe, a palha, que parece muito, é crente. É crente, todos creem na mensagem e tal. Ela será recolhida, ela será queimada. É palha, porque ela está ali, ó. Teve uma hora que não tinha o grão ainda, era a palha que tinha, era a casca que tinha, mas agora é a semente. E o que se aproveita é a semente. Mas como é que eu diferencio? Não, olha a qualidade de vida. Olha como as pessoas estão vivendo longe dessa palavra, separado, uma vida desleixada. Tanto faz hoje ir para a igreja, amanhã não ir, tanto faz eu servir ou não servir, tanto faz eu viver, só eu dizer que sou crente, sou dessa mensagem serve. É a palha, é a folha, mas não é o grão. O grão dá fruto. O grão, quando ele cai na terra, ele dá fruto. Ele mostra o que ele é. Ele não guarda aquilo para isso. O grão será recolhido. Estamos falando de arrebatamento. Era essa noiva, essa parte dela, mas o fogo que nunca se... Mas que disse ele que acontecerá com o talo, será queimado com fogo que não se apaga. Busque a salvação agora enquanto pode. Seja um grão, não um talo. Está vendo? Aleluia. Aceite agora. Aquele que talvez nos ouvirão pela internet, aceita o batismo agora. Amém. Se batiza não, eu estou esperando um pouco mais, porque a gente tem que dar tempo para Deus. A gente não dá tempo para o mundo. A gente está lá batendo cartão na empresa, está fazendo as coisas, qualquer festinha, estamos envolvidos, tem que dar tempo. Você sabe, as virginécias foram buscar o azeite e foi naquela hora que o noivo veio. Se tem uma hora que nós temos que ouvir essa mensagem e tomar a nossa decisão, é agora. O navio vai partir, se você perder o embarque, ele vai embora, não alcança mais. Nós estamos falando de salvação. Busque a salvação agora enquanto pode. Seja um grão ou um talo, está vendo? Entre na vida. Não a velha forma morta. Entra na vida de Cristo, a palavra. Este é o tempo de recolhimento. A combinada está vindo. É melhor que você entre no grão, porque a casca será deixada para trás. Amém. Agora é a hora. Agora verificamos que em São Mateus 11, Jesus, como João tinha dado um tributo a Jesus lá no rio, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando foram perguntar para Jesus, aquela pergunta ofendeu a Jesus, perguntando se ele era o Cristo ou não era, ou tinha que esperar por outro. Jesus mostrou só as obras, fala para João, o cego veio, os enfermos são curados, os perturbados são libertos, o Evangelho é anunciado a todos. Aquilo ali bastava, mas sabe o que Jesus fez? Sabe quem que é esse João? Ele não falou mal que eu estou falando. Esse João é aquele que Malaquias 3 é o anjo que prepararia o caminho. É o precursor da minha vida. Ele é um profeta, eu digo muito mais que um profeta. É um anjo, é o anjo que a Bíblia fala que prepararia o caminho.
Não deixe o tempo passar. Aleluia, Jesus. Amém. Não fique. Agora verificamos, para concluir minha citação. Ele não deu. Agora espere, eu darei a João um livro sobre como um crente na prisão. Não. Ele diz, fique por aí e observe o que acontece. Volte e mostre a João o que acontece. Os coxos andam, os cegos vêm, os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado aos pobres, exatamente o que o profeta disse que aconteceria, e bem-aventurados sois vós que não vos escandalizais. Amém. Cuidado com escândalo. Se alguém vem aqui, a primeira coisa que o diabo tenta fazer é jogar um escândalo em cima dos... Mas você viu aquilo lá? O que acontece? A Bíblia diz, cuidado com o escândalo. Porque a arma que o diabo faz, ele quer te... Talvez você seja até culpado daquilo que está sendo acusado. Mas o cristão não deve se escandalizar. Amém. Você não entrou aqui por causa de um homem, você entrou aqui por causa da palavra, e é essa palavra que está sendo pregada. Olha, irmão, eu fico imaginando se aqueles homens olhassem para a vida de Davi, se escandalizaria. Porque o que Davi fez? Adulterou. O que Davi fez mais? Ele matou. Ele matou. Só que era através dele que Deus estava trabalhando. Amém. Mas aquilo lá ficou, agora vamos encobrir o pecado? Não. Deus fez um acerto com ele. Talvez não somos as melhores pessoas, mas eu quero estar aonde Davi está. Porque lá na caverna lá, sabe quem estava do lado de Davi quando Davi se escondeu? Ali a Bíblia diz, eram os endividados, eram os rejeitados, mas estavam do lado de Davi. Aleluia. Estavam do lado de Davi. E sabe quem tomou o reino de volta um tempo depois? Foi Davi. Porque era com Davi que Deus estava tratando. Amém. Há muitos com a palavra de Deus ali. Há muitos. Coré tinha a palavra. Balaão não tinha a palavra, mas Deus tratava com Moisés. Aquele que correu do Egito, aquele que matou o soldado egípcio, aquele que depois não sabia falar, mas era com Moisés que Deus estava tratando. Aleluia. E quando a coisa sucumbiu, quando a coisa ficou feia, e quando fizeram rebelião para lá e para cá, sabe o que Deus fez? Abriu a terra e engoliu a todos ali. Mas aquele que estava do lado de Moisés, aquele Josué e aquele Caleb, eles entraram na terra prometida. E teve mais uma coisa, irmão. De repente Josué estava andando depois da partida de Moisés. De repente Deus apareceu para ele, o anjo do Senhor apareceu e disse assim, ó, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Aleluia. Sabe, a mensagem de Elias veio e Elias pediu, e Elias arrumou um sucessor, Eliseu. E eles cruzaram o Rio Jordão, e Eliseu pediu uma coisa, uma porção dobrada do espírito de Elias. Então, Elias, quando ele atravessou, ele tirou a capa. Ele bateu aquela capa no rio, e o rio se abriu. Então, eles cruzaram o Rio Jordão. Então, Deus arrebatou ele. Sabe que, quando Deus arrebatou Elias com aquela carruagem de fogo, Elias não deu uma nova mensagem para Eliseu. Sabe o que ele fez? Ele jogou a capa. A mensagem de Elias, ele jogou a sua mensagem. Amém, Jesus. Ele jogou a sua mensagem, ele não jogou outra coisa. Falou, não, agora você vai lá e saia com uma nova mensagem. Não, foi a capa. Aleluia. Foi a mensagem. E quando Eliseu pegou aquela capa, ele chegou no mesmo Rio Jordão, onde Elias tinha encostado ela lá e o rio se abriu. Ele simplesmente bateu ela no rio, aonde está o Deus de Elias. E aquele rio se abriu novamente. E quando aqueles profetas viram Eliseu vindo, o mesmo Espírito que estava em Eliseu, que estava em Elias, está em Eliseu, porque ele está fazendo as mesmas coisas. Amém. E Josué também foi lá e atravessou o Rio Jordão também, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho.
como eu fui com Moisés. Aí Jesus vem e fala assim: e as obras que eu faço, vós farei mais que essa. Amém. Aleluia. Eu estou convosco. O mesmo Espírito. E aí ele manda o seu mensageiro e diz: ó, mas Elias virá primeiro. E mandou, e o profeta diz assim: essa mensagem, esse Espírito, essas curas, essa unção estão em vocês também. Amém. Aleluia. Você também pode orar, você também pode fazer, você fará a mesma coisa, porque é o mesmo Deus. Então tem que ser as mesmas obras, como eu fui com Elias, como eu fui com a minha igreja no passado. Eu sou convosco. Amém. Aleluia. Convosco. Glória a Deus. Creia nisso. Amém, Jesus. Tome a sua decisão. Batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguma dúvida, eu creio que Deus tirará isto. O diabo quer que eu ponha em dúvida. Ele fica feliz quando ele consegue atrapalhar um pouquinho a nossa mente. Mas você sabe? Jesus deu uma lembrada nele e disse: olha, todos aqueles que o Pai me tem dado, eu não perdi. Eu fui atrás de cada um. Amém. Aleluia. E nenhum será arrebatado da minha mão. Você pode ficar tranquilo. E ele disse: eles estão cravados na palma da minha mão. Aleluia. Ainda que a mãe esqueça, ainda que o pai esqueça, mas eu não. Amém. E eu acho que é essa a maior raiva que o diabo tem com seus filhos. Porque ele atua, mas eu e você não perde a tua Amém. salvação. Graças a Deus. Jesus te salvou para você permanecer salvo. Amém, Jesus. Entenda isso. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um hino? Então, cantar o hino. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando.
nosso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. É isso, meu Deus. Glória a Jesus. Passamos. Então, lembre-se muito da letra desse hino. Uma alma tem muito valor. Você foi comprado. Amém. Então, Aleluia. quando alguém dizer que você não vale nada, olha, irmão, você vale o sangue de Jesus Cristo. Sangue Aleluia. de Deus. Você foi comprado. Glórias a Deus. Sabe por que você foi comprado? Porque quando você compra algo, então aquilo vira teu direito de propriedade. O diabo ofereceu a Jesus, dado. Você olha, só que por você limpo, o reino, todos os reinos, Jesus não, eu vou comprar. Amém. Uma vez Abraão faleceu, Sara faleceu, e Abraão queria comprar uma terra para sepultar Sara. Eles queriam dar ela para ele. Falou, não, me fala o preço e eu vou pagar o preço que eu dou. Porque depois ninguém mais pode requerer aquilo. Você pagou. Você tem escritura. O diabo não pode requerer a tua alma. Sabe por quê? Jesus comprou. Amém. Deus pagou. Glória a Deus. Então você tem muito valor. Amém. Vamos por de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Então, você que tem teu desejo de ser batizado, você que nos ouve pela internet, nos acompanha, aqui está a tua oportunidade. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, Sim, meu Deus. em nome de Jesus Cristo, fortaleça-nos. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o seu povo. Sim, meu Deus. Esta congregação, meu Deus. Que cada um possa sair daqui cheio de Ti. Amém. Leva-nos em segurança para os Sim, nossos Jesus. lares em Sua presença. Sim, meu E Deus. perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus. E até o próximo culto, se Deus nos permitir. Amém. Aqueles que não pegaram a mensagem, que ainda está aqui.